Então, voltando aqui, né, processo de trabalho em saúde, a importância que estamos trabalhando, agora falando sobre recursos humanos em saúde. Então, existe também a equipe multidisciplinar, onde tem o paciente como um central, e aí a equipe multidisciplinar, o médico, o enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. A equipe interdisciplinar, onde a equipe troca informações entre si com relação ao diagnóstico daquele paciente, por exemplo, e há uma troca, né, com relação a cada equipe, a cada profissional. Então, trocam ideias, se verifica aquele paciente ali, o exame dele, qual é a necessidade dele com relação à parte fisiológica. E a equipe transdisciplinar, onde um ajuda o outro, né? Onde um profissional ajuda o outro, a qual eu falei anteriormente, e aí vai se montando o quebra-cabeça para que haja ali uma interação entre os profissionais e o paciente venha a ser beneficiado, né, em todo esse processo. E aí é onde há a integralidade do cuidado, em perceber que aquele paciente, aquele indivíduo, ele não só na sua nuance, mas ele tem a sua necessidade física, tem a sua necessidade biológica, social, econômica, psicológica. Então, toda a equipe multidisciplinar, transdisciplinar, trabalha todos no mesmo objetivo. Então, a integridade do cuidado da autonomia dos sujeitos, a interação entre a equipe, envolvendo a relação profissional, né, a relação do profissional de cada profissional e o usuário, com relações entre os profissionais, né? Então, é muito importante esse processo. E as vertentes do processo de trabalho são pesquisas, né, intervenções sobre a atenção à saúde. Então, um exemplo que a gente está vendo hoje na atualidade, envolvendo as pesquisas para a cura ou a imunização do Covid-19. Então, existe uma equipe trabalhando para que seja realizado, para que seja descoberta esta cura, né? Mas existe todo um processo de trabalho entre essas equipes, né? Intervenção sobre a atenção à saúde, qual intervenção que aquele profissional vai ter para que aquele paciente venha a obter um bom resultado, para que ele venha ter a sua saúde restaurada, sem que ele não tenha nenhum dano. E aí a gestão em saúde também há a sua importância, porque cada um, como eu já falei no vídeo anterior, faz a sua parte. Como hoje na distribuição dos EPIs para os hospitais, existe uma equipe responsável por isto. Existe aquela equipe a qual é fabricado aquele EPI. Então, há todo um processo, o processo de compra. Existe um processo de compra por aquele material, né? Então, assim, tudo isso faz parte do processo de trabalho em saúde. E aí vem também os modelos assistenciais, como está sendo este modelo está trazendo algum resultado positivo e qual o resultado negativo que esse modelo assistencial está trazendo, em que não está sendo legal este modelo, está sendo mais negativo do que positivo, e o que pode ser mudado neste modelo negativo para que ele venha a ser positivo. Então, tudo isso faz parte da gestão, faz parte do trabalho em equipe, faz parte do cuidado. Então, o cuidado não também é só do paciente em si, você está diretamente trabalhando com o paciente, né? Existem pessoas que estão trabalhando indiretamente também, mas que faz parte do processo de gestão em saúde. Então, todo esse processo é de suma importância para que a saúde, o trabalho, venha a ter um bom resultado, né? E quando falamos na atualidade a qual nós estamos tendo, para que vocês venham a ter uma melhor compreensão, esta vertente do processo de trabalho, um exemplo, a pesquisa e intervenção está sendo muito importante, o que cada pesquisador está querendo acelerar esse processo, a qual
a medicação contra o Covid-19 ou a imunização, então para isso está tendo alguma intervenção, né? Em meio a tudo isso, como eu posso dar, por exemplo, uma intervenção? A quarentena, ela é uma intervenção, porque a quarentena, nós estamos ficando esse período em casa, não é período de férias. Muitos estão ainda trabalhando, mas muitos também estão impedidos de trabalhar. Por quê? Para que não haja uma aglomeração de pessoas e cause uma maior quantidade de pessoas doentes. Enquanto isso, quem está trabalhando com a pesquisa, né, para que essa medicação ou essa imunização seja feita o mais rápido possível, seja fabricada e seja realizada, então eles estão ganhando tempo e menos pessoas estão adoecendo porque estão se resguardando em suas casas, estão em quarentena. Então, quem trabalha com pesquisa está ganhando tempo. E se tivessem várias pessoas, todas trabalhando como antes, tendo a sua vida normal, todas as lojas abertas, todos os órgãos abertos, então era a maior quantidade de pessoas, e aí a transmissão se daria muito maior e o caos seria maior. Então, a intervenção que hoje, trazendo para a nossa realidade atual, a intervenção a qual está sendo adotada é a quarentena. Então, isso aí é uma intervenção para que esse processo de adoecimento das pessoas seja estacionado, menos pessoas estejam doentes. Então, vai acelerando o processo de pesquisa. Então, tudo isso faz parte desse planejamento, desse processo processo de trabalho em saúde, tudo que está acontecendo na atualidade. Não deixa de ser uma organização do processo de trabalho em saúde, para que tudo seja organizado, para que o quanto antes saia esta vacina ou a medicação, a gente acelere mais o tempo a qual vamos ter menos pessoas adoecidas. Então, assim, vamos dar um exemplo do nosso ministro da Saúde. Ele não está atuando como um médico de linha de frente em hospitais, mas ele é médico, a profissão dele é de medicina, mas ele está tendo cuidado com a saúde da população. E aí, com o seu meio de conhecimento, qual ele está tomando as medidas necessárias. Então, a qual ele está tendo as intervenções. Então, não deixa de ser um cuidado em saúde. Então, vamos falar agora dos aspectos estruturais do processo de trabalho, que são os agentes, os aspectos estruturais e o sujeito da ação. Os agentes são a pessoa que está no trabalho, um exemplo, de agente. Os aspectos estruturais são aqueles que estão trabalhando com a logística, um exemplo, as pessoas que são responsáveis na compra da medicação. Então, tudo isso faz parte da logística, do processo de trabalho em saúde. Então, esses são os aspectos estruturais, a qual tem uma organização, existem pessoas trabalhando com essa logística, de qual medicação tem que ser comprada, quantas medicações. Então, isso tudo tem que haver um limite de quanto ele pode comprar, também a pesquisa de qual o melhor preço, mas também qual é a medicação que é eficaz, que tem boa qualidade. Então, isso tudo faz parte dos aspectos estruturais. E o sujeito da ação, que é o paciente e o cliente, é o sujeito de todo esse processo, qual vai receber esta assistência, esta medicação, esta consulta, ele vai ser consultado. Então, o sujeito da ação, para nós, é o cliente, é o paciente. Então, assim, vamos falar do conceito do processo, que é a sequência de um sistema que se transforma, e o conceito de trabalho. O trabalho é uma condição da existência humana, Nós necessitamos do trabalho. É um processo de transformação que se inicia a partir das necessidades que têm uma função social.
que requer conhecimentos e habilidade. Então, o trabalho é uma necessidade nossa, humana, mas também ele está em constante transformação, porque eu começo a trabalhar naquela determinada empresa, seja ela assistencial ou burocrática, em saúde, mas aí conforme o tempo que eu vou passando naquela empresa, de acordo com a minha função, eu vou adquirindo conhecimentos e também habilidades. É por isso que muitas vezes as empresas, elas preferem mais, dão preferência a pessoas que tenham experiência, porque quem tem experiência já vem com uma habilidade a mais, já tem um conhecimento, já sabe como se relacionar também com as pessoas, que isso é muito importante, o relacionamento, como eu sempre falo. Então, assim, nós precisamos do trabalho, né? Porque é uma condição da nossa existência humana. Enquanto tivermos vida até chegar o dia da aposentadoria, teremos que trabalhar, porque é uma condição da nossa existência, né? Então, é um processo também de transformação. É igual quando nós começamos um curso. No início, aquele primeiro dia de aula, a gente não sabe nada sobre aquele curso, assim, não tem habilidades ainda, não tem conhecimentos, assim que eu posso dizer. Mas a partir do tempo a qual eu vou adquirindo alguns conhecimentos, eu vou adquirindo alguns conhecimentos e aí o meu conhecimento vai crescendo. E aí, quando eu for terminar aquele curso, eu já vou estar uma pessoa capacitada para trabalhar naquela determinada área a qual eu escolhi. Então, por isso que o conhecimento, ele é muito importante, né? Então, tem até um ditado que se diz assim, que quando a gente morrer, pode levar tudo que é nosso, né? Tipo assim, a gente deixa tudo aqui na Terra. Mas o conhecimento é uma das coisas a qual nós levamos conosco. Ninguém pode roubar esse conhecimento, e que é muito importante. Então, o trabalho tem como objetivo de produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o ser humano. Então, é esse o objetivo do trabalho também, produzir um produto, um serviço que tenha valor, né? Então, eu trabalho naquilo que eu gosto de trabalhar, a qual eu me sinto realizada e a qual também é uma necessidade minha, né? Da minha condição de existência, da minha condição financeira, eu necessito trabalhar, mas também é importante a qual esse trabalho que eu trabalho, durante todo esse processo, eu gosto também daquilo que eu trabalho. Porque quando gostamos do que fazemos, então nosso trabalho ele vai ser bem mais produtivo. Eu sempre falo isso, né? Vai ser bem mais produtivos. Nós vamos nos sentir bem mais realizados. Então, o processo de trabalho ele envolve transformação da matéria pelo ser humano. Então, existe essa transformação, empregando instrumentos, né? Não constitui um dinâmico no qual ambos sofrem alterações, né? Então, é algo dinâmico também e que está sempre sofrendo algumas alterações. Esse composto é por necessidades, objetos, agentes, instrumentos, que mais na frente eu vou estar falando um pouco sobre isso, métodos e produtos e finalidades. Então, tudo isso faz parte do processo de trabalho em saúde. Então, assim, entendendo como é a entrada desse processo, entendendo o que é um processo. Então, esse processo tem a entrada de materiais, a entrada de serviços e de informações. Então, esse processo de trabalho em saúde, existe essa entrada de materiais, a qual aquela unidade, aquele posto precisa que aqueles materiais, aqueles insumos cheguem até lá. Precisa dos serviços, né? Dos nossos serviços, como profissionais da saúde, seja de qual for a área, psicólogo, enfermeiro, dentista, médico, e também das informações que são entrada neste processo, né? Então nesse processo todinho existe a transformação em cada posto de trabalho, que é onde agrega valores, né? Existe a transformação, a gestão,
E também existe a saída de materiais, a saída de serviços e informações. Então, assim, o trabalho em saúde é um modo de trabalho específico, é essencial para a vida humana, constitui-se na esfera da produção não material, tem como resultado principal produtos não materiais também, não são só coisas materiais, dependentes do processo de produção em ato. O trabalho em saúde tem como improdutivo, pois contribui indiretamente para o processo de acumulação de capital, não produz mercadorias, mas influi na manutenção e reproduz as mercadorias, mas influi também na manutenção e reprodução da classe trabalhadora. Então, assim, não adianta ter só a acumulação de capital, não adianta ter só a mercadoria, aquilo que é produzido, mas tudo isso não adianta se não cuidar dos profissionais também. Então, há essa necessidade, a qual também os profissionais precisam ser cuidados, precisam de um apoio. Então, o trabalho em saúde como ele pode ser realizado por diferentes profissionais de diversas categorias. Profissionais, ele é cooperativo, é realizado de forma também multidisciplinar, interdisciplinar e diferenciado de qualquer, né? Então, tem a forma multidisciplinar, tem a interdisciplinar e transdisciplinar. A multidisciplinar é quando várias pessoas, como é que eu posso dizer, trabalham de forma diferente. Como já falei anteriormente, cada um tem a sua função, a qual aquelas peças do quebra-cabeça são encaixadas. Então, assim, o multidisciplinar é o quê? É o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social. Então, assim, o interdisciplinar é onde a equipe troca informações. E o transdisciplinar é onde um ajuda o outro. Então, o processo de trabalho em saúde, ele depende do laço interpessoal para a eficácia do seu ato, para que o seu ato venha a ter realmente um bom resultado. Exige-se do trabalhador relacionar-se com a pessoa que o procura. E a responsabilização, a escuta, o acolhimento. Então, aquele profissional a qual está ali trabalhando principalmente na assistência, é necessário quando alguém for procurá-lo, porque tem uma necessidade maior, então aquele profissional ele tem a responsabilidade em ter uma escuta daquele paciente, daquele usuário que está procurando o serviço de saúde. Ele tem que ouvir a necessidade daquela pessoa que está naquele momento tendo uma necessidade em algo. Então, essa escuta ela é muito importante. Então, a escuta ela requer um pouco de atenção, né? Daquele profissional quanto aquele usuário ou daquele paciente que está o procurando para aquela necessidade. E aquele acolhimento, ele é um acolhimento, tem que ser uma escuta qualificada e um acolhimento a qual ele se sinta que a sua necessidade foi suprida naquele momento. Sabemos também que muitas vezes quando as pessoas procuram atendimento de urgência, existe uma classificação de risco, existe uma classificação organizada que foi através também do processo de trabalho, e muitas vezes as pessoas não entendem essa classificação, quer ser atendido logo, porque chegou primeiro, mas tem que cumprir essa classificação. E aí cabe ao profissional de saúde, naquele momento, ter uma escuta, ter um bom acolhimento, ter um bom vínculo com aquele usuário a qual procurou o serviço, para que venha saber realmente qual é a necessidade daquele usuário que está procurando, né? Muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para trabalhar naquele tipo de serviço, porque sabemos que em serviços assim as pessoas chegam cheias de razões, mas cabe a nós como profissionais entender essas pessoas e ter um bom relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença
para a sua carreira profissional, como profissional, porque a pessoa, você tendo uma escuta qualificada, dando atenção no momento certo daquela pessoa, ela vai entender que existe uma ordem de classificação, a qual tem que ser cumprida, a qual tem que ser de acordo com essa ordem. Então, assim, ela vai entender. Então, por isso que é importante escutar, né? Escutar o usuário e saber a sua real necessidade, para que aquele usuário venha a ter uma confiança naquele profissional que ele está procurando aquele serviço. Então, muitas vezes o usuário, dependendo daquele acolhimento, ele passa a ter uma confiança, dentre outras, né? Nem sempre todos os trabalhadores estão preparados para essa dedicação. Nem todas as pessoas têm paciência. Então, assim, não há universalidade de valor de uso. O cuidado produzido é restrito a cada indivíduo, ou seja, nem sempre o que fazemos para outra, que fazemos para uma determinada pessoa, pode servir para outra, exigindo que estejamos sempre atentos para a subjetividade de cada indivíduo. Cada indivíduo são diferentes, são pessoas diferentes. Então, assim, nós não podemos padronizar, universalizar, porque cada um tem uma forma de agir diferente, cada um tem uma forma de sentir diferente, né? Então, o princípio da integridade é a necessidade de ver o outro em todos os aspectos. É aquela necessidade em que estamos observando o outro, a pessoa, aquele usuário, na necessidade de ver o outro em todos os aspectos dele, né? Todos os aspectos a qual a gente está relacionado àquele atendimento. Então, vamos dar aqui agora uma atenção, né, com relação ao processo de trabalho em enfermagem dentro do processo de trabalho em saúde. A equipe de enfermagem corresponde à força de trabalho, a qual é constituída pelo enfermeiro e o pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. A força de trabalho na enfermagem necessita reconhecer a divisão da técnica do trabalho, a qual divide entre o fazer intelectual e o manual. Então, temos que saber separar isso aí. O fazer intelectual, aquilo que eu sei intelectualmente, e aquilo que eu tenho que fazer manualmente. Trabalho, a fragmentação trata-se de uma forte influência dos princípios na organização desse, que induziram a uma divisão de técnica muito fracionada. Então, vamos falar um pouco aqui dos tipos de processo de trabalho em enfermagem, que são assistir, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente, que se dá a promoção, a prevenção de doenças, a recuperação e reabilitação da saúde daquele indivíduo. Então, assistir, né? Como assistir? Cuidar, como fazer um curativo, realizar um banho no leito, como é que eu posso dizer? Cuidar daquele paciente. Administrar a medicação, você está cuidando também. Aquele paciente, de repente, naquele momento faz uso da medicação, um psicotrópico, por exemplo, você não vai ter aquele cuidado para que ele não caia. Então, isso aí também é um cuidado. Naquele momento que você sabe que ele toma aquela medicação, se ele tiver que ir ao banheiro, que ele vá antes desta medicação. Então, você está dando uma assistência nesse sentido ao paciente, do cuidado. A parte de administrar, pode ser também a gestão, na compra de materiais, na compra de insumos, na compra de... Toda a compra que é feita ali naquela unidade, naquele posto, né, faz parte de quê? Da administração dos insumos, dos EPIs, tudo isso é a gestão, é a administração que faz essa parte de administrar. No ensinar, que no caso é o docente, o professor que é docente, é enfermeiro e é professor, no meu caso. Então, o terceiro tipo de processo, né, que é ensinar. Aí o quarto é pesquisar, a qual também tem pessoas que trabalham só com pesquisas. Então, existe também esses enfermeiros, esses profissionais que são voltados só para a área da pesquisa.
E também o quinto, participar politicamente, que também existe a área, no caso nossa, a enfermagem, a área de atuação, como o COFEM, tem que ter essa participação politicamente para quê? Para que venha defender os nossos direitos. Então, há essa necessidade para que haja essa organização na negociação de conflitos. Então, assim, algo que foi decretado e aí o COFEM vai ver se realmente aquilo ali está certo e aí ela vai fazer com que haja uma negociação para que seja resolvido esse conflito, como por exemplo. Então, o objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, que é um conjunto de ações junto ao usuário e grupos sociais na promoção da saúde das pessoas, da prevenção, né, do adoecimento, no caso, vai prevenir que aquela pessoa adoeça. Então, também há essa ação social para que haja essa promoção em saúde, para a prevenção e intervenção, né, que haja também uma intervenção em quadros, para que não tenha tanto quadros de adoecimento e que essas pessoas sejam reabilitadas, né, à saúde. Então, assim, os elementos do processo de enfermagem também têm um objeto, que são as necessidades humanas em saúde. Os instrumentos, que são os materiais, não materiais, como medicamentos, equipamentos. Também não só esse medicamento e equipamento, também conhecimento, que é muito importante, porque não adianta também ter só o medicamento e o equipamento e não ter conhecimento. Um exemplo, um técnico de enfermagem vai administrar uma medicação sem ter conhecimento. Então, ele tem que ter o conhecimento sobre aquela medicação a qual ele vai administrar. Um exemplo de equipamento, um ventilador mecânico, a qual se fala hoje muito, né, na televisão com relação aos respiradores. Então, assim, não adianta também ter só o equipamento e não ter profissionais capacitados para saber usar aquele equipamento. Então, isso tudo faz parte dos instrumentos. Os agentes, que são as pessoas, somos nós que estamos trabalhando nesses processos, né? Fazemos parte deste processo, então nós somos agentes. Então, tem também a finalidade, a qual aquilo está sendo usado para qual finalidade, né? Para que as pessoas sejam recuperadas, existe uma finalidade. Então, um método, que existe um método de uso daquilo e o produto em si. Então, esses são os elementos do processo de enfermagem. Então, para que vocês tenham como é que eu posso dizer? Para que vocês venham ter um entendimento maior, né, do que é objeto. O objeto é aquilo sobre o que se trabalha, o que você está trabalhando. No caso, nós somos as pessoas, né? O nosso objeto de trabalho da assistência, da enfermagem, é as pessoas. Então, cada profissional tem o seu objeto de trabalho. O nosso é pessoas. Agentes. O agente é aquele que realiza o trabalho. São os seres humanos que transformam a natureza, ou seja, são aqueles que, tomando o objeto de trabalho, nele fazendo intervenções, são capazes de alterá-lo, produzindo um artefato ou um serviço. Instrumento. Como será feito esse trabalho? Então, a gente vai essa interrogação, como é que vai ser feito esse trabalho? Quais os recursos que vão ser empregados para o desenvolvimento do processo de trabalho? Né? Então, pode ser o que? Físico, conhecimentos, pode ser habilidades e atitudes. Vai depender de cada profissão. Aí, finalidade é a razão pela qual ele é feito, que vai de encontro da necessidade, né? Então, tem uma finalidade a ser feita. Tem uma necessidade que vai de encontro àquela finalidade de trabalho em enfermagem, que é o cuidado. E os métodos são ações organizadas de maneira a atender a finalidade executada pelos agentes sobre os objetos de trabalho. O empregado é um instrumento, né? No caso, nós somos um instrumento, né?
de forma a produzir o bem ou serviço que se deseja obter. Produtos de um trabalho podem ser bens tangíveis, ou seja, artefatos, elementos materiais que se pode apreciar com órgãos dos sentidos, ou serviços que não se tem não é uma coisa às vezes concreta de um bem, mas são percebidos pelo o efeito que causam. Então, a assistência e enfermagem ele é um conjunto de ações de natureza diversa, que se articulam e se complementam entre si, né? Na consecução da finalidade do trabalho em saúde, a garantia do cumprimento dessa finalidade requer a continuidade e a oportunidade dessa assistência. Então, assim, vamos falar alguns componentes do processo de trabalho, que será de suma importância prestar bem atenção nessa parte, porque é onde resume todo o processo de trabalho em saúde, a qual foi estudado durante todo esse vídeo. Então, os componentes do processo de trabalho do assistir, vamos agora ver do assistir. Quem é o objeto desse componente de trabalho do assistir? Cuidado do indivíduo, da família e da comunidade. Então, essa parte do objeto, do componente do processo de trabalho em assistir, o objeto é o cuidado do indivíduo, o cuidado da pessoa, o cuidado da comunidade. Quem vai ter esses cuidados com o indivíduo, com a pessoa? São os agentes. Os agentes são quem? Os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem, no assistir. E os instrumentos, quais são os instrumentos desses agentes? O objeto deles é o cuidado do indivíduo e da família. E os agentes quem são? Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Quais são os instrumentos, né, destes profissionais? Enfermeiros e técnicos de enfermagem. São o quê? Conhecimento que ele tem durante todo o curso, toda a formação, se tem um conhecimento que ele adquiriu ao decorrer do curso, as habilidades a qual ele vai ter, no caso eu quero abordar o técnico, por exemplo, a habilidade que ele vai ter depois que ele for para os estágios, a qual ele cursa, termina o curso dele, e aí ele vai trabalhar na área da assistência, no assistir, que é a nossa área, e ele vai ter habilidades. Conforme ele vai praticando, a cada tempo vai praticando, vai adquirindo habilidades, e ele já tinha tido conhecimento, né? Antes ele estudou aquilo, teve todo aquele processo de estudo antes. Então, todo esse processo, quando ele começa a trabalhar já na assistência e passa a adquirir experiência, ele vai ter habilidade ao administrar a medicação, ele vai ser bem mais ágil, porque ele vem praticando aquilo. E atitudes que compõem o assistir à enfermagem, né? Da assistência àquele paciente. E aí vem a parte dos materiais, dos equipamentos, os espaços físicos a qual ele trabalha, são os instrumentos que, no exemplo, o técnico de enfermagem é o conhecimento que ele tem, né, a qual ele adquiriu quando ele estava estudando, as habilidades e que ele passa a ter no decorrer do tempo da sua experiência, o assistir à enfermagem, prestar uma boa assistência àquele paciente de forma humanizada. Então, isso aí é muito importante. Materiais que ele precisa para trabalhar, a qual ele trabalha ali na assistência. Os equipamentos que ele vai precisar para trabalhar, como termômetro, como o equipamento de verificar a pressão. Ele vai precisar de vários equipamentos no espaço físico, para trabalhar. Então, é necessário essa parte de instrumento. E qual é a finalidade? Então, a finalidade é promover, manter, recuperar a saúde, a qualidade de vida daquele paciente. Então, ele vai promover ali, né, uma recuperação. Ele está promovendo que aquele paciente seja recuperado, para que ele venha ter uma qualidade de vida, para que ele volte a ter uma vida saudável. Então, a finalidade deste componente é essa, né? No assistir. Quais são os métodos? Os métodos são
a sistematização da assistência à enfermagem e procedimentos de enfermagem. Qual método, né, está sendo feito ali? Qual é o processo de trabalho em saúde que está sendo realizado para que ali venha ter um bom resultado daquele processo de trabalho em saúde? Entendeu? E o produto, né, que os componentes são objetos, agentes, instrumentos, finalidades e métodos. Agora vamos falar de produtos. Os produtos são a pessoa saudável, a pessoa que vai ficar saudável após ter tido aquela assistência, ter recebido toda aquela assistência. Então, assim, ela vai estar saudável ou ela vai morrer com dignidade. Então, esse aí é o produto, que é o paciente. Então, ou ela vai estar saudável, de acordo com a sua recuperação, com a qual ele teve assistência, ou se ele não se recuperar, ele tem uma morte digna. Então, assim, resumindo, os componentes do processo de trabalho do assistir, o objeto é o cuidado do indivíduo, família e comunidade, é o cuidado que nós profissionais temos com essas pessoas, os agentes, que somos nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares, o nosso instrumento como profissional é o conhecimento, habilidades, atitudes, o assistir enfermagens, os materiais que precisamos para dar essa assistência, os equipamentos que precisamos, o espaço físico de uma forma organizada que precisamos para poder dar essa assistência, a finalidade, promover e manter e recuperar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, o método, a sistematização da assistência em enfermagem, nos procedimentos de enfermagem de uma forma sistematizada, organizada, e produtos, que é a pessoa ou ela saudável, ou então se ela não não obter essa saúde, de repente chegar a ir a óbito, ter uma morte com dignidade. Então, eu quero falar agora um pouco sobre o componente de trabalho do processo de trabalho em administrar. O objeto do trabalho é administrar. São os agentes do cuidados e recursos empregados no assistir à enfermagem. Os agentes desse objeto são o enfermeiro. Os instrumentos do enfermeiro são bases ideológicas e teóricas da administração prática e gerenciamento de recursos. Qual é a finalidade? A finalidade do enfermeiro é coordenar o processo de trabalho do assistir em enfermagem. E a metodologia, o método é o planejamento, a tomada de decisão, ao qual o enfermeiro tem que ter essa tomada de decisão, e a supervisão e auditoria também. Quais são os produtos? Condições para o cuidado, que aquele ambiente tenha condições para o cuidado ser efetivado com eficiência e eficácia. Então, só revisando, o componente do processo de trabalho em administrar, o objeto é agentes do cuidado de recursos empregados, o agente é o enfermeiro, o instrumento são bases ideológicas e teóricas da administração, da prática de gerenciamento a qual o enfermeiro está fazendo parte. A finalidade de tudo é coordenar o processo de trabalho de assistir à enfermagem, coordenar aquela equipe de enfermagem. Quais são os métodos? O planejamento, planejar, a tomada de decisão naquele momento que precisa muitas vezes de uma decisão que seja na hora. Então, o enfermeiro, ele no administrar, ele tem essa autonomia, e a supervisão, e também tem enfermeiros na auditoria. E o produto é a condição para o cuidado efetivar com eficiência e eficácia. Agora vamos falar do componente do processo de trabalho de ensinar. O objeto é um indivíduo que quer exercer a enfermagem, no caso aquele aluno que quer exercer a enfermagem. Os agentes são o enfermeiro e aluno. Os instrumentos, o instrumento é a teoria, métodos e recursos de ensino e aprendizagem. No caso, os agentes são o enfermeiro e aluno. E aí o enfermeiro, como docente, o instrumento dele é o quê? A teoria do assunto, qual é o método que ele vai utilizar,
né, de ensino e aprendizagem, qual a metodologia que ele vai precisar naquele momento. A finalidade é formar profissionais, treinar pessoas também, os profissionais, os futuros técnicos de enfermagem, por exemplo, e aperfeiçoar profissionais de enfermagem. A metodologia, os métodos de ensino formal, supervisionado ou por órgão de classe da educação. E os produtos são auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e especialistas, a qual aquele docente está realizando aquele trabalho de ensinar. Então, o processo, agora falou o componente do processo de trabalho em pesquisar. O objeto é saber de enfermagem. Os agentes são o enfermeiro. Os instrumentos desse componente é o pensamento crítico e filosófico da ciência. A finalidade é descobrir novas e melhores formas de assistir